vida, né? Amém, queridos? Glória a Deus. É uma bênção mesmo poder estarmos reunidos em nome do Senhor. Você que está em casa me ouvindo, seja bem-vindo também. Aqui é a Igreja Batista Casa da Vila em Constância. Todos os domingos, às 10h30 aqui de Portugal, estamos online. E às sextas também, às 8h30. Amém, queridos? E é uma bênção. Vocês que não me seguem, por favor, sigam aí no TikTok. Você que não está inscrito no canal da igreja, se inscreva. Que será uma bênção para você e para nós. Amém? Glória a Deus, né? Irmãos queridos, vamos falar hoje sobre a bondade de Deus. Amém? Quantos creem aqui que Deus é bom? Você crê que Deus é bom? Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos falar sobre a bondade dele. Porque na verdade, nós vamos ler um texto onde o próprio Senhor Jesus, ele diz o quê? Que somente o Pai, que somente Deus é bom. Eu gostaria de convidar vocês, desde já, você que pode, tem a sua Bíblia, que abra a sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso é o 18 e o 20, são os versos 18 até o verso 20, Lucas 18, aleluia, amém, queridos, exatamente, Lucas 18, 18, glória a Deus. Vamos lá todos juntos, abrir aí a palavra do Senhor. Você de casa também, abra aí sua Bíblia juntamente conosco. Lucas 18, 18. O Senhor é bom. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Vamos ficar aqui no 19, é o 18 e o 19. Vamos ler novamente. Esse texto diz o seguinte. Pode descer um pouquinho o texto bíblico, novamente para o 18. Não, para o 18, vamos ler novamente o 18 e o 19. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Pai, muito obrigado pela tua bondade, obrigado por essa palavra. Queremos ouvir a sua voz nessa manhã. Pai, que verdadeiramente nós venhamos sair daqui mais parecidos com Jesus e que essa palavra venha para transformar-nos segundo a Tua imagem e nós possamos sair daqui Te conhecendo ainda mais, Senhor. Pai, nós repreendemos toda distração maligna, diabólica, tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco, o nosso entendimento, todo pensamento que não provém de Ti, nós quebramos em nome de Jesus. Entregamos diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos desejos, angústias, diante de Ti, e liberamos a nossa mente para ouvir a Tua voz, o nosso espírito para receber instrução do alto. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco nessa manhã, no nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, queridos, glória a Deus. Então, irmãos, aqui um diálogo, esse texto é conhecido basicamente como o texto onde Jesus ele vai fazer um diálogo com o jovem rico. Você pode depois continuar lendo esse texto, mas hoje nós vamos ficar nesse versículo, que é principalmente o versículo 19. Jesus foi chamado de bom, amém, queridos? E falou: bom mestre, né? Tem alguma coisa de mal chamar Jesus de bom? Não, né, irmãos? Nós sabemos que Jesus é Deus e Ele é bom. Só que Jesus devolve para aquele príncipe e diz: não há outro que seja bom a não ser Deus, amém? Porque Deus, Ele é bom, amém? Então Cristo, Ele afirma e reafirma aqui
a bondade de Deus. Nós precisamos perceber isso, irmãos. Existe um Deus, quero que você caminhe comigo nessa perspectiva. Existe um Deus que Ele é imutável. O que é um Deus imutável? É um Deus que é quem Ele é, Ele era e Ele sempre será a mesma coisa. Deus não muda segundo circunstâncias, Deus não muda segundo os tempos, Deus não muda. Deus será sempre o mesmo. E um dos atributos de Deus, e uma das características de Deus, é a bondade. Deus é bom, e nele não há mal nenhum. Deus é bom, e nele não há mal nenhum. Amém, queridos? E quando é que isso vai mudar? Nunca. Deus será sempre bom. Amém? No Salmos de número 100, verso 5 diz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua verdade de geração em geração. Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia! Portanto, quando nós estamos falando da bondade de Deus, não estamos tratando, irmãos, de algo circunstancial, não é de acordo com as circunstâncias. Deus é bom sempre, todos os dias. A sua essência, ela é eterna e ela é imutável. E hoje nós precisamos ver algumas características da bondade de Deus. Amém? Hoje nós falaremos sobre algumas características da bondade de Deus. Uma das coisas, irmãos, e a primeira para que a gente possa pensar, é que a natureza de Deus é boa. Isso faz parte da natureza de Deus. Deus é bom. Amém? Isso faz parte da sua natureza. A bondade não é apenas uma característica de Deus. A bondade é parte de quem Ele é. Ou seja, não dá para tirar de Deus a sua bondade. Amém, queridos? Não dá para tirar de Deus. É algo que não sai de Deus. Ele é bom e será sempre. Faz parte da natureza dEle. Amém, queridos? Faz parte da natureza dEle. Jesus, ele vai afirmar aqui no texto que nós lemos em Lucas 18, o verso 19, ele afirma: ninguém há bom, senão um que é Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso aqui com muita profundidade. Acredite numa coisa, tem muitos conceitos que vão tentar tirar essa imagem verdadeira de Deus, de que na verdade Ele é bom. Muitas dúvidas em relação à bondade de Deus irão vir para tentar entrar em nossos corações, na nossa mente, no nosso intelecto, querendo tirar essa bondade de Deus. Nós vamos ver também que muitos vão tentar deturpar essa bondade. Porque, por exemplo, nós vamos ver que bondade não é ausência de juízo. Bondade não é ausência de disciplina. Bondade não é ausência de justiça. Deus é bom e também é justo. Amém, querido? E Ele nos ama, né? E a palavra de Deus vai dizer que Deus disciplina, corrige aquele a quem Ele ama. A disciplina, correção, justiça, fundamentada na bondade de Deus. Claro que a bondade, que a justiça, o juízo, a disciplina e a correção de Deus não é baseada no ódio, não é baseada no ego, não é baseada numa satisfação em Deus de ver os seus filhos de uma maneira ruim ou degradante. A justiça de Deus, a disciplina de Deus, a correção de Deus vem, porque Ele nos ama e nos quer ver em um caminho correto e de justiça. Amém, queridos? E nós vamos ver isso também, que bondade de Deus também tem a ver com
correção, com justiça, com disciplina. Amém, queridos? Quem ama, também corrige. Quem é bom, também corrige. Também é justo. Sim ou não? Amém, queridos? Mas vamos olhar para a natureza de Deus. A bondade de Deus faz parte da sua natureza. Isso quer dizer que nunca irá mudar em Deus a sua bondade. Ele sempre será bom. Deus não será mau, jamais será mau. E nós precisamos perceber isso, irmãos. Muita gente quer colocar em Deus uma roupa da maldade, uma roupa de alguém que é mau, que é ruim, que é um mau Deus. As pessoas questionam Deus e olham para os problemas da humanidade, por exemplo, e querem colocar nele toda a responsabilidade. Se Deus é bom, gente, não vou entrar aqui no conceito filosófico que é esse, Deus é bom porque existe a maldade. Mas a verdade, irmãos, é que Deus, Ele criou pessoas, seres, com capacidade de escolha, com capacidade de decisões, com capacidade de escolha entre o bem e o mal. Lembra uma vez eu estava falando com vocês aqui, irmãos, tentação não é pecado. Lembra que eu falei sobre isso? Todos nós podemos ser tentados, mas a tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Então você vai comer picanha num churrasco, por exemplo. Tem que falar assim para você entender. O problema não está em comer 300 gramas de picanha. Está em querer comer 5 quilos, né, irmão? Que é a gula. Que é a gula. O problema não está na comida, está no comer em excesso. Mas graças a Deus que no nosso meio nós pesamos todas as porções de alimento e comemos só o necessário, para a glória de Deus. Amém, queridos? Ninguém aqui é guloso. Senhor, tira a gula do nosso meio. Uma fama que todo cristão tem, ou que os crentes têm, é que come muito, irmãos. E pior que é um pecado que está na Bíblia, é a gula. Nós não podemos ter pecado de estimação, né? Temos que pensar bem sobre isso. Comer o necessário. Nós comemos para viver e não vivemos para comer. Sim ou não, irmãos? Amém? Mas a tentação não é pecado. Todos nós seremos tentados. Todos nós seremos tentados. Porém, decidimos se caímos ou não. Até vou abrir aqui um parêntese e trabalhar com você a chave para que a gente não caia em tentação. É vigiar e principalmente fugir de toda a aparência do mal ou de tudo aquilo que pode nos levar ao pecado. Aquilo que pode nos levar ao pecado, eu me distancio. Aquilo que é a minha fraqueza, eu me afasto. Ninguém te conhece mais do que você e Deus. Você sabe as suas fraquezas, eu sei as minhas. Agora nós vamos fazer uma escolha. Nós vamos ficar brincando com as fraquezas ou vamos nos afastar das fraquezas, né? Infelizmente, muitos de nós, às vezes, brincamos. Queremos estar perto daquilo que é a nossa criptonita. Aquilo que é a nossa fraqueza. Com aquilo que é a nossa fraqueza, a gente não brinca, né, irmãos? Mas o que tem então a ver isto com a natureza boa de Deus? Tem a ver que o ser humano, irmãos, escolhe o caminho da morte, o caminho da maldade, o caminho daquilo que não se deve fazer, mesmo sabendo, seja moralmente, irmãos, e dentro da moralidade, muitas pessoas fazem aquilo que não é para fazer e sabem que é errado. Ou você vai achar que um político, por exemplo, que coloca o dinheiro à parte na sua própria conta, não sabe que está fazendo algo errado, mesmo não sendo crente. Sabe ou não sabe, irmãos? Alguém que usurpa ou utiliza o recurso que seria para melhorar a vida do seu povo e desvia esse recurso, ele sabe ou não o que está fazendo, irmãos? Alguém avarento, egoísta,
que usa os seus recursos apenas para si próprio e não abençoa ninguém na sua vida, sabe o que está fazendo ou não sabe? Sabe, irmãos. Aí nós olhamos para a humanidade e vemos, no homem sim habita a maldade, e o mal está no homem, no ser humano. Só que o ser humano vai olhar para Deus e falar: e você não faz nada? O que seríamos nós? Robôs programados para fazer só o que Deus quer que a gente faça? Faria sentido? Sem escolhas, sem vontade, sem desejos, sem responsabilidade? Faria sentido, irmãos? Se todos nós estivéssemos aqui programadinhos para fazer o que estamos fazendo agora? Ou só faz sentido porque é voluntário, porque é com coração, porque é com entendimento, porque há razão naquilo que nós estamos fazendo? O problema não está em Deus, irmãos, o problema está em nós, o problema está no homem, e está nas escolhas que são feitas todos os dias. Nós somos colocados à prova, do pequeno ao grande, do menor ao maior, sempre estamos a fazer escolhas. Isso não muda quem Deus é. Deus continua bom, Deus continua sendo quem Ele é, apesar de nós não sermos quem deveríamos ser, né? Mas Deus continua bom. Então, irmãos, nós precisamos defender com toda a nossa força a reputação de Deus. Deus não é mau, Deus é bom. A reputação dele precisa ser defendida. Quando alguém levantar uma bandeira e dizer: não, Deus é ruim por causa disso. Não, Deus é bom. A bondade está nele. Tudo o que ele fez é bom. É possível fazer escolhas. É possível ser diferente. É possível mudar a situação onde estamos, como somos, o que fazemos. Mas qual é o caminho que a humanidade ou que os homens muitas vezes estão escolhendo? Não é por falta de opção. Não é por falta de poder escolher diferente. Pelo contrário, é até por excesso de escolhas. Escolha temos muitas, né, irmãos, todos os dias. Isso não toca na bondade de Deus. Deus é bom. E sabe, irmãos, todas as vezes que a gente ouve alguém falando assim: ah, por que Deus não faz diferente? Essa pessoa está dizendo: se eu fosse Deus, eu seria melhor do que Ele. Porque afinal Deus não está fazendo o seu trabalho. Se eu tivesse o atributo dele, se eu fosse Ele, eu faria muito, eu já teria resolvido todos os problemas do mundo. A arrogância, a soberba está no coração de cada um daqueles que acham que conseguiria fazer melhor do que aquilo que Ele está fazendo. O Deus imutável, o Deus bom, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, aquele que pode tudo, aquele que criou todas as coisas, aquele que já planeou o destino do mundo. Ainda há aqueles que acham que se fosse Ele faria o melhor. Não, irmãos, ninguém faria melhor do que Ele. Ele sabe exatamente o que está sendo feito. Então, sabe, irmãos, essa é uma natureza, é a natureza de Deus, é a natureza do nosso Deus. Você e eu estamos andando, caminhando, relacionando com um Deus que é bom, e não há maldade nenhuma nele. Eu preciso que você saia daqui com isso na sua cabeça, dizendo: o meu Deus, Ele é bom. Independente de qualquer outra coisa, a bondade está nele. É isso que Jesus está dizendo. Não há outro bom a não ser Ele. Por isso que nós, irmãos, não devemos acreditar nos elogios que às vezes são proferidos a nós. Não devemos acreditar nos elogios que vão ao encontro do nosso ego. Olha como você é uma pessoa boazinha, olha como você... Não, bom é Deus. Irmãos, eu e você precisamos entender que somos um bocadinho melhor, porque Ele, o Senhor, nos chamou e nós temos uma relação com Ele. Por isso nós somos um bocadinho melhor todos os dias, porque conhecemos a sua palavra, e mesmo assim sabemos a guerra que estamos enfrentando, entre o bem e o mal, entre as boas escolhas e as escolhas ruins. Todos os dias nós somos desafiados, e muitas vezes balançamos, e não sou só eu, não é só você, são todos os dias somos colocados à prova. E aí a pergunta fica para nós: faremos o bem ou faremos o mal?
E sabe, irmãos, se hoje nós temos uma capacidade de fazer uma escolha libertadora pelas coisas boas, é porque nós temos nos relacionado com aquele que é bom. Porque nós sabemos, se fosse pelas nossas próprias escolhas, se fosse pelos nossos próprios caminhos, se não tivéssemos sido encontrados por Ele, e não tivéssemos sido chamados para caminhar por Ele, nós não seríamos bonzinhos, talvez, como ainda podemos ser comparados hoje. Porque a bondade que tem sido transferida para nós, está nele e não está em nós próprios. Deus é bom. Ele tem transformado nossos corações em bondade dia após dia. Quantos aqui estão sendo transformados por aquele que é bom? Você está em um processo de transformação, amém, queridos? Ou tem alguém aqui que já assumiu a posição de bondade suprema e já pode dizer, não, eu já sou o melhor de todos, né? Eu sou bom mesmo, pastor, não tem maldade nenhuma em mim, não. Eu sou a pessoa mais boazinha do mundo. Eu e Deus temos o mesmo atributo. Oh, irmãos, como nós temos ainda coisas para melhorar, ajustar na nossa vida. Como nós estamos num caminho com Ele. E graças ao nosso bom Deus, que Ele está caminhando conosco. Ele tem guiado as nossas vidas. Amém, queridos? Quantos aqui ainda tem coisas na sua vida para serem transformadas e mudadas? Senão eu já vou orar agora por você, para o Senhor te levar, viu, irmão? Fala, pai, esse irmão, essa irmã já pode subir. Já está na estatura certa. Não está esperando mais nada aqui, irmão. Aleluia. Irmão, segunda coisa que nós precisamos perceber. A bondade de Deus não muda pelos nossos comportamentos. Quero que você entenda isso. A bondade de Deus não muda pela maneira que eu me comporto. Isso aqui precisa ser esclarecidíssimo. Quando eu me comporto mal, quando eu faço algo ruim, Deus não deixa de ser bom. Deus continua sendo bom. Então a bondade de Deus não está ligada com os nossos comportamentos. Tem gente que acha que Deus se torna alguém terrível e mal quando a gente se comporta mal. Não, Deus continua bom, irmãos. A diferença da bondade de Deus e de uma tirania de Deus é exatamente essa. Porque Deus, ele continua bom, continua com a sua bondade, mesmo quando o homem, o ser humano se comporta mal. Nós podemos começar a fazer essa análise pelo próprio Cristo. Porque ele manifesta toda a sua bondade, mesmo diante de uma sociedade e de um povo extremamente corrompido, entregando o seu próprio filho por nós. A maior prova da bondade de Deus está na entrega do seu próprio sacrifício, na entrega do seu próprio filho, Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, está vivo. Nós cantamos aqui que virá buscar a sua igreja. Que virá buscar a sua igreja. Agora, Deus não muda quem Ele é por conta do nosso comportamento. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, irmãos, você imagina o cenário. Deus olhasse para a humanidade e falasse: olha, vocês vão aceitar o meu filho Jesus? Porque se vocês forem aceitar, eu deixo ele morrer na cruz. Mas se não forem, avisa logo que eu não envio ele, não. É condicional. Vou botar aqui uma condição. Qual seria a resposta da humanidade, irmãos? Muito provavelmente
seria: não, nós não queremos esse negócio de Jesus, não. Mas Deus, antes de que nós crescêssemos no seu Filho, já entregou a sua provisão, manifestando toda a sua bondade. Você vai ver, irmãos, que o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, na sua caminhada do Egito para Canaã, eles reclamavam, eles murmuravam, eles foram incrédulos. Deus deixou-os morrer de fome no deserto? Não. Enviou o maná, deu água da rocha, enviou codornizes quando eles reclamaram do maná. Durante o dia havia uma nuvem que os guiava, durante a noite havia uma coluna de fogo que os guiava para que eles não morressem de frio. Deus não deixou de ser bom para o povo de Israel, mesmo eles não tendo o comportamento adequado que deveriam ter. Mais uma vez digo, as consequências das ações do povo de Israel existiram, mas não por falta de bondade de Deus, mas por falta de posicionamento do próprio povo. Porque tudo que Deus realmente queria era que o povo alinhasse e cresce e não fosse incrédulo. Tudo que Deus realmente quer é que o povo entre pela porta da fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem clara: Deus não tem prazer na alma que perece, não há prazer em nós, nem em Deus nem em nós. É triste, irmãos, deixa eu falar algo para você, é triste, mas é uma realidade. Existem irmãos nossos que creem em Jesus e têm prazer em almas que perecem, mas o nosso prazer não deve estar em alma que perece, porque Deus não tem prazer nas almas que perecem. A nossa oração, o nosso desejo deve ser que todos encontrem o caminho e sejam salvos para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso coração. Como eu já ouvi, irmãos, pessoas dizendo: se eu chegar no céu e encontrar aquela pessoa, eu vou achar que eu estou no lugar errado. Que não é possível que aquela pessoa vai estar no céu. Irmãos, quem sabe é o Senhor. E quem estiver no céu, eu espero que todos estejam, e nós temos prazer na salvação das almas e das vidas, porque Deus ama a cada um de nós. Não sabemos o caminho que cada um irá percorrer, não sabemos quais são as experiências que cada um irão ter até chegar à convicção, à fé. Lá na Bíblia, na palavra de Deus, existe um ladrão que está na cruz, um que aceita e que tem a oportunidade, crê no Senhor, e tem outro que não. Ambos tiveram a oportunidade de fazer a sua escolha e tomar a sua decisão. Um brincou, desafiou e não creu, e o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o prazer do Senhor. Sabe, irmãos, está disponível para todo aquele que nele crê. A bondade de Deus não está vinculada ao nosso comportamento. Nós vamos ver isso na parábola do filho pródigo, ou então na parábola do coração do pai, como nós poderíamos chamar também aquela parábola. Quando nós olhamos para o filho pródigo, nós sabemos que o pai poderia ter restringido a vida dele. O pai do filho pródigo poderia ter dito: não, eu não vou te dar herança, porque senão você vai se prejudicar. O pai podia ter trancado a porta e falado: você vai ficar preso dentro de casa, e não sai mais daqui, porque o mundo é ruim e mal para você. Mas foi isso que o pai fez? A palavra de Deus diz que o pai fez o que o filho pediu. Toma, você quer? Então toma, está aqui toda a herança, pode ir. E o filho foi. E qual foi a experiência do filho pródigo? Foi boa, irmãos? Não, mas ele teve que ter a própria experiência. O bom da experiência do filho pródigo para nós é que nós podemos olhar para ele e não seguir o mesmo caminho. Ficou registrado, está escrito. E hoje nós olhamos: opa, já vi alguém. Tem gente hoje que faz isso. Eu quero a herança, eu quero ser independente, eu quero a minha própria vida, eu quero o meu próprio caminho, eu quero andar pelas minhas próprias pernas, pelas minhas próprias decisões, e somem da presença de Deus. E vão ter as suas próprias experiências. Não é que Deus amaldiçoou. Pergunto a você:
o pai amaldiçoou o filho pródigo e disse: vai e se arrebente todo, e se quebre todo, e que dê tudo errado na sua vida. Esse era o coração do pai para ele? Esse era o desejo do coração do pai? Não, irmãos. E isso fica muito claro e é revelado no retorno do filho. Porque quando o filho volta, o pai avista de longe, o pai se prepara para o receber e tem a alegria e manda fazer uma festa, porque o seu filho voltou à sua casa. Porque a bondade do pai não está vinculada ao comportamento do filho. O pai está sempre de braços abertos para caminhar com o filho. O pai está sempre de braços abertos para caminhar conosco. E no tempo que nós falamos, eu voltarei, eu quero estar com ele, ele também quer estar conosco, porque ele é bom. Tinha lá o religioso carrancudo dentro de casa. O irmão não ficou contente. O irmão foi questionar o pai. Ali existem 2 filhos. E tem muitos filhos como aquele religioso, que está dentro da casa do pai, mas não desfruta, mas não tem alegria, mas não celebra, mas não vive. O religioso vira para o pai e diz: pai, eu estou tanto tempo contigo, ou seja, eu nunca fiz as asneiras que o meu irmão fez. E você nunca matou um animal para eu fazer uma festa com meus amigos? Como é que pode uma coisa dessa? E o pai vira para o filho e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. A hora que você quisesse, você poderia ter pego o animal, matado o animal, feito a festa que você quisesse. Você não fez porque não quis. Mas é tudo teu, filho. Existem aqueles que estão dentro de casa, mas não usufruem. Existem aqueles que estão dentro de casa, mas não têm prazer, alegria, não vivem, não celebram. Ainda ficam achando que é Deus que não os abençoa, mas eles próprios não comungam daquela felicidade que é estar com o Pai. E existem aqueles que saem, têm a sua própria experiência, e num tempo oportuno, ou num tempo de sofrimento, ou num tempo de revelação, seja por quais circunstâncias sejam, voltam, lembram-se, se apegam, buscam o Pai. E qual é a surpresa? O pai poderia fechar a porta na cara do filho. O pai poderia dizer: não, não vai entrar mais aqui. Você quis a sua herança, fez o que fez, então agora arque com as suas consequências. Mas a palavra de Deus diz que o pai coloca um anel no seu dedo, troca suas vestes, recebe com festa, com alegria, e diz: aquele que estava morto ressuscitou, aquele que estava perdido foi achado. Aleluia, venhamos e celebremos. Esse é o coração do Pai, irmãos. O Pai é bom, Ele não há mal algum no Pai. O Pai é bom. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Em nenhum momento na história Deus foi mal, ruim, porque isso não faz parte de Deus. E aí entra a terceira pergunta: pastor, e o juízo? E a justiça? Todo juízo e justiça de Deus é baseado na sua bondade. É baseado no seu amor, e não na sua tirania. E não no seu autoritarismo. Qual a diferença, pastor, do juízo baseado na bondade e no amor, da tirania e do autoritarismo? É porque o juízo baseado na bondade de Deus, está levando em conta não o próprio Deus para satisfazer a si próprio, está levando o próprio Deus a olhar para a humanidade, para nós, e ver o que é melhor para ela. Que para Ele nada muda, irmãos. E sim, as consequências são uma bênção. Imagina uma pessoa que sempre faz o que faz e nunca tem consequências, irmãos. É triste isso, né? Porque a consequência, qual foi a consequência do filho pródigo ter saído e feito o que fez? Parou cuidar dos porcos, não tinha comida para comer, ia comer a lavagem dos porcos, lembrou-se da casa do pai. Foi Deus que o levou até lá? Não, ele próprio foi cavando o seu poço até o fundo dele. Até que ele próprio para de cavar o poço e sai dele e vai buscar o pai. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Imagina o que seria de nós sem consequências.
sem justiça, sem juízo. O temor, irmãos, é o que nos livra muitas vezes do pecado e de uma vida maligna. É o temor pelas consequências. Se eu creio que Deus vai amaldiçoar você, não. Se eu creio que as nossas decisões trarão consequências, sim. Isso é bondade de Deus para nós. Isso é oportunidade de arrependimento, isso é oportunidade de transformação. Isso é oportunidade de voltar para aquilo que Ele nos chamou para ser, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então a justiça de Deus é baseado na sua bondade. Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos ler junto esse texto. Romanos 2, 4 e 5. Romanos capítulo 2, isso, 4 e 5. Diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua bondade, e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então aqui, irmãos, nesse texto nós vemos que a bondade de Deus não é permissividade. Ele nos chama ao arrependimento. Quando rejeitamos essa bondade, o juízo se torna inevitável. Deus é justo e é bom. Amém, querido? Glória a Deus. Então nós precisamos perceber isso. O juízo de Deus não torna Deus uma pessoa maligna. O juízo de Deus não se torna uma pessoa má. Que bom que há juízo. Que bom que há essa eminência de juízo. Amém, queridos? O juízo salva. Para um coração correto. Né, irmãos? Um coração correto, o juízo salva. Para um coração errado, não. Por isso que o nosso coração tem que estar da maneira correta, é olhar as coisas pela ótica correta. Irmãos, a vida e a morte diante de nós todos os dias. Quando Deus ele disciplina ou julga, é porque Ele ama aquele que Ele está disciplinando e julgando. Irmãos, qual é o principal objetivo de Deus com o juízo? Trazer-nos de volta para a nossa criação, a nossa identidade, para aquilo que Ele nos criou. É trazer o homem violento para a sua sanidade, para a sua temperança, para a sua bondade. É trazer aqueles que adulteram para a fidelidade. É trazer aqueles que mentiam para a verdade. É trazer aqueles das trevas para a luz. É chamar de volta para aquilo que é correto. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, onde não existe certo ou errado. Sabia disso hoje? Que existe uma mentalidade hoje sendo impressa no meio das pessoas, de que não há certo ou errado. Hoje as pessoas querem dizer que já não há mais aquilo que era certo e aquilo que é errado. Desde que você goste, desde que você queira, desde que você pense daquele jeito, para você aquilo se torna certo. Para aquelas pessoas aquilo se torna certo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que era servo de Deus, que amava a Deus, mas que Deus o tinha feito daquele jeito. Como? Pecador, com aquela prática pecaminosa que ele possuía, que eu não vou citar aqui qual era, mas que foi Deus que fez ele assim.
Então ele tinha que fazer aquele mal que ele fazia, porque Deus o fez assim. Ele está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Está repreendido. Há certo e há errado, amém, queridos? Não é como eu acho, não é como você pensa, é como a palavra de Deus determina e diz: aquilo que está errado, se você tem inclinação, você tem que lutar contra aquilo, por mais que seja a sua tentação. Você não vai se entregar aos desejos, você não vai se entregar àquilo que você, não, porque foi Deus que me criou assim, se eu sou desse jeito é porque Ele me criou assim, a responsabilidade é dele, então Ele já sabia que eu era assim, vou continuar sendo. Não, irmãos. É aí que o apóstolo Paulo vai dizer que ele esmurrava o seu corpo, ele colocava o seu corpo debaixo de servidão, porque aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, aquilo que ele não queria fazer, era aquilo que fazia. Nós precisamos ter essa consciência, que a luta, ela vai ser eterna, ou, na verdade, até o Senhor Jesus voltar, até a gente receber um corpo glorificado, até que essas paixões, esses desejos sejam tirados de nós, na eternidade. Mas aqui é batalha todo dia, irmãos. Aqui é luta todo dia. Sim ou não, irmãos? Amém? Glória a Deus. E a quarta coisa para a gente pensar e meditar: Ele é bom, nosso Deus é bom, e nele não existe nenhum pedacinho de maldade. Deus é bom e nele não tem nenhum pedacinho, nenhum pouco de maldade. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Então nós temos que caminhar, irmãos, debaixo dessa verdade. Eu quero convidar você hoje a olhar para a bondade de Deus sobre a tua vida, a crer na bondade de Deus sobre a sua vida, a ter isto como gratidão, que você possa levantar todos os dias e dizer: o meu Deus é bom, nele não há mal algum. Deus não compactua com a maldade. Deus, ele é bom. Baseado nisso, as orações que a gente fizer vão ser baseadas na bondade que Ele tem sobre nós. Irmãos, o que muda? Muda muita coisa. Deus, você fala assim: olha, pastor, Deus estabeleceu um monte de regra. Tem gente que olha para as regras de Deus e fogem delas. Sabia, irmãos, tem gente que enxerga regras como maldade, limites como maldade. Tem gente que não gosta de ser corrigido, ser colocado limite, que se rebela contra aquilo que é bom. Limite é maravilhoso. Você vai numa estrada, aqui em Portugal às vezes falta algumas, mas algumas estradas, porque tem um penhasco, o que nós colocamos ali, ou o que o Estado tem que colocar ali? Uma barreira, para que os carros, se houver um acidente, não caiam. É o limite. Deus colocou uma série de limites, para que nós pudéssemos observar, para que nós não venhamos descer precipício abaixo. Limite é bênção. Limite é sinal de amor. Se não há limite, não tem amor. Então Deus colocou os limites considerando, não Ele, mas considerando a nós. Quando Deus diz que algo é prejudicial, não é para Ele, é para nós. Deus não muda se a gente obedece ou não os limites que foram colocados por Ele. Exemplo, lá em Efésios capítulo 6, diz que nós devemos honrar pai e mãe. Eu sei que esse texto às vezes pode se tornar complicado para quem teve um pai ou uma mãe ruim. E tem pessoas que têm muito desafio com esse texto. Para
Para quem teve o pai ou uma mãe ruim, alguém que é ruim na sua vida, não quer dizer honrar aqui, eu preciso falar sobre isso, porque muita gente se aproveita disso para continuar sendo ruim, sabia? Irmãos, como hoje em dia eu tenho cuidado, você vai ver que eu falo isso várias vezes. Relacionamento tem que ser bom para todos. Existe pai e mãe ruim. Existe filho ruim. Existe patrão ruim, existe funcionário ruim, existe pessoas ruins. E que são malignas na sua maneira de viver e de relacionar. Mas quando se fala em honrar pai e mãe, como é que se honra pai e mãe que é ruim? Pode honrar à distância. Não falando mal, não denegrindo a imagem, não expondo ainda mais a maldade talvez daquela pessoa para ninguém. A não ser que seja por questões de justiça, aí é preciso. Mas não por maldade, mas por bondade no teu coração. A honra não vai estar em conviver, não vai estar em estar perto, porque sabe que vai ser ruim. Sim ou não? E nem expor aquele tipo de ambiente. Mas se honra mesmo à distância. Se honra orando, pedindo transformação, pedindo para que Deus salve até o último dia da vida, para que venha luz sobre aquela mente, sobre aquele pensamento, para que venha o poder de Deus sobre aquela pessoa. Que haja perdão, sabe, no nosso coração, que haja uma série de questões. Só que agora voltando aqui e olhando para um ambiente bom e saudável, onde há um pai e uma mãe bom e saudável, que ama o seu filho, que ama os seus filhos. Precisa haver o quê? Honra. O que é a honra? Em primeiro lugar, ajudar, cuidar. Sabe, irmãos, isso é bênção. Quando fala para os filhos submeterem aos vossos pais, assim como também, como a palavra de Deus diz, para que os pais não provoquem a ira dos vossos filhos. A palavra de Deus também diz isso. Pai, não provoqueis a ira de vossos filhos. Esse provocar a ira é o quê? Não disciplinar, não corrigir. Eu quando corrijo, meu filho fica irado. Aí o problema é dele. O problema é dele. Tem dois trabalhos, um de ficar irado e o outro de passar a ira. E ele que tem que vigiar para não pecar, porque eu estou fazendo a coisa certa. Isso é amor. Ele tem que vigiar para não pecar. Disciplina e correção é amor, é bênção. Mas não por ira, não por ódio. Uma coisa é uma correção, outra coisa é um espancamento, outra coisa é o excesso daquilo que se pode fazer e o limite. Respeitoso, amoroso da coisa, né? Então, sabe, irmãos, todas as regras que Deus, Ele colocou, são regras que são bênção para nós. A palavra de Deus não vai colocar nenhum limite que não seja benéfico para a gente. Todo limite que Deus coloca é porque é bênção para nós. E nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós nos alinhamos a esse limite. Nós nos alinhamos aos limites que o Senhor coloca sobre a nossa vida. Eu gosto muito, irmãos, da história de José. Quantos aqui conhecem a história de José? Sabe para mim qual é o grande diferencial de José na história dele? É que José, ele não teve uma vida fácil, sim ou não? Ele contava seus sonhos, os próprios irmãos tinham inveja e ciúme. Ele foi ajudar os seus irmãos, o que ele levou? Os irmãos queriam matá-lo, desistiram de matá-lo, colocaram numa cova, venderam José como escravo, chegaram para o pai, para Jacó e disseram: olha, teu filho José morreu. Os irmãos dele foram bons ou maus, irmãos? Pois é. Só que o que marca José é que José não deixou de ser José porque os irmãos foram maus com ele.
José continuou sendo José. José foi José como escravo, José foi José preso injustamente, José foi José quando teve a oportunidade de se deitar com uma mulher que o queria, e ele fugiu e correu. José foi José quando os seus pais e os seus irmãos precisaram e voltaram. José continuou sendo José. Ele não se moldou ao que fizeram com ele. O que fizeram com ele não mudou quem ele era. E nós, os nossos desafios são esses, irmãos. Quem somos nós quando mudam ou quando fazem algo que não ruim contra nós, né? José permaneceu sendo José até o fim. E a honra de José não está em ser governador do Egito. Tem gente que vai pegar a vida de José e vai dizer assim: porque Deus o tirou da cova e o colocou como governador. Essa não é a honra de José. A honra de José José permaneceu com o coração intacto. Na cova, como escravo, na prisão ou como governador. José não mudou em momento algum quem ele era. Essa é a glória dele. Então, sabe, irmãos, em Deus não há nenhuma maldade. Deus não foi mal para José. Os irmãos foram mal para José. Deus usou toda a maldade recebida por José para a glória dele. E eu creio, sabe, irmãos, que no dia do juízo, do julgamento, nós temos que ter atenção a isso. Deus vai usar exemplos como o de José para julgar também as pessoas. Porque nós vamos chegar lá no dia do julgamento e Deus vai perguntar assim: olha, por que você fez aquilo? Por que você não permaneceu fiel? Por que você não permaneceu firme como quando deveria? Aí nós vamos começar a tirar da manga. Nós somos bons, hein, irmãos? Em justificativa. Olha, porque fizeram aquilo comigo, porque eram desse jeito para mim, porque fizeram aquela outra coisa, porque eu vi isto. Ele vai chamar: então vem cá, José. Com ele também fizeram isso tudo. Qual a sua diferença para ele? E a Maria? E a Joana? E a outra? Anda cá, filhos meus, que foram justos mesmo diante de toda a injustiça que receberam. Qual é a diferença? Se eles puderam, eles passaram até por coisas piores do que vocês. E vocês, por que vocês foram diferentes? Então, sabe, irmãos, deixa eu falar, não há maldade no Senhor, apesar de haver justiça. Deus é bom e nele habita a bondade, faz parte da sua natureza. E nós precisamos olhar para Deus como essa pessoa maravilhosa e boa que nós convivemos com ela. E saber que tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é correto, todo o padrão que nós devemos permanecer é para o nosso bem e para o bem dos outros. Não muda Deus, muda a gente. Deus não recebe nada a mais por isso, nós recebemos. A gente está se relacionando com um Deus bom. Eu sei, irmãos, como eu estou dizendo, nós estamos numa geração muito complicada. É uma geração que não se submete, é uma geração independente, é uma geração que quer andar sozinha, que não quer ouvir ninguém, é uma geração que não respeita mais autoridade alguma, é uma geração que só quer andar por si próprio. Não há honra, não há respeito, não há... Nessa geração, nesses dias, estão se perdendo, nós estamos chegando nos últimos tempos, tudo isso porque o amor está se esfriando, a confiança entre as pessoas estão sendo quebradas todos os dias, ninguém confia mais em ninguém, mas isso é diabólico, isso é maligno. No ambiente de Deus, a honra, a respeito, a confiança, a amor, a bondade, no ambiente de Deus, e nós estamos nesse ambiente. Eu sei que é difícil hoje falar sobre submissão, falar sobre se sujeitar, falar sobre obediência, porque hoje ninguém quer mais obedecer ninguém. Se antigamente eram só os adolescentes, irmãos, que tinham essa mentalidade, né? Ai, quero fazer 18 anos para não obedecer mais ninguém e ser dono do meu próprio nariz.
para fazer isso, isso e aquilo outro. Antigamente era assim. Hoje em dia são adultos, são pessoas mais velhas, com a mesma mentalidade. Eu não devo satisfação para ninguém, eu não quero falar com ninguém, ninguém manda na minha vida, a autoridade máxima sou eu, e é isso que eu faço, o que eu fizer. Hoje são todas ou muitas das pessoas com a mesma mentalidade. Isso é diabólico. Isso não provém de Deus. Onde Deus está, a autoridade. Onde Deus está, a respeito. Onde Deus está, a honra. O mundo sem autoridade, sem respeito, sem honra, não é um mundo com a cara do Senhor, irmãos. Tem muitos motivos, a gente pode olhar para muitos motivos e falar, mas aqueles que deviam proteger, deixam ainda mais vulnerável. Aqueles que deviam fazer o bem, estão fazendo mais mal ainda, é verdade. Há muita maldade, irmãos, e sempre houve. Só que os princípios de Deus, eternos de Deus, da bondade de Deus não mudam, são imutáveis. Deus continua o mesmo numa geração incrédula, rebelde, como nós estamos vivendo hoje em dia. Muita gente não tem dificuldade de acreditar em Deus, muita gente tem dificuldade de se submeter a Deus. As pessoas até olham e falam, Deus existe, é muito bom ter Deus, ai meu Deus, mas na hora de se submeter, de se sujeitar a Ele, na hora de o obedecer, aí fogem. Aí é a hora da correria. Não, e justifica tudo para não obedecer, para não sujeitar. Só que isso para nós é ruim, porque o bom é quando a gente obedece e sujeita aquele que é bom. Amém, queridos? Então nós temos que nos submeter, sujeitar ao Senhor e aos seus princípios. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu gostaria de cantar aquela música Ousado Amor, se vocês puderem colocar aí. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa manhã, irmãos. Eu não sei em que parte Deus tocou em seu coração, o que Ele está falando com você, o que o Espírito Santo está ministrando sobre a tua vida, mas eu quero convidar você a colocar a sua vida diante dEle nessa manhã. Quero que você declare a bondade de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é bom e no Senhor não há maldade alguma. Aleluia. O Senhor é bom e no Senhor não há maldade alguma. E no Senhor não há mal algum. Ore agora, entregue a sua vida